neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. A serva do Senhor anunciou o anjo um dia, boa notícia do Senhor. Na humildade foi Maria, o templo vivo do amor. Ave Maria, companheira de São José e de Jesus, fiel tu foste a vida inteira, desde Belém até a cruz. Seja também a nossa vida resposta alegre à voz de Deus. Olha por nós, ó Mãe querida, e nos conduzir rumo aos céus. Entre as mulheres a bendita, a mais sublime que existiu. Inteira assim ao Deus da vida, mulher assim nunca se viu. Ave Maria, companheira de São José e de Jesus, fiel tu foste a vida inteira, desde Belém até a cruz. Seja também a nossa vida resposta alegre à voz de Deus. Olha por nós, ó Mãe querida, e nos conduzir rumo aos céus. Querida simples verdadeira, ó tu fiel serva de Deus, hoje na hora derradeira, roga por nós os filhos teus. Ave Maria, companheira de São José e de Jesus, fiel tu foste a vida inteira, desde Belém até a cruz. Seja também a nossa vida resposta alegre à voz de Deus. Olha por nós, ó Mãe querida, e nos conduzir rumo aos céus. Aroma das Andorinhas de João Cabete. Eu não sei dizer para onde vão as almas das andorinhas. Eu não sei
Eu não sei. Eu não sei dizer para onde vão perfume de tantas flores. Eu não sei. Eu não sei. Eu só sei dizer que dentro de minha alma sinto a natureza cantando e chorando. Eu só sei dizer que sinto Deus sorrindo para mim. Que sinto Deus sorrindo para mim. Eu não sei dizer para onde vão tristezas e alegrias. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei dizer para onde vão saudades e desencantos. Eu não sei, eu não sei. Eu só sei dizer que dentro de minha alma sinto a natureza cantando e chorando. Eu só sei dizer que sinto Deus sorrindo para mim. Que sinto Deus sorrindo para mim. Belos formosos são sobre os montes os pés daqueles que anunciam a paz, o amor. Feliz, bendita, qual pura fonte, a voz daqueles que louvam, cantam o seu Senhor. És mensageiro do amor primeiro, canta a esperança e vai então. Amor te impele a caminhar per noite, vales por serra e mar. É rico e não se cansa quem vai ao outro irmão, pois Deus é seu quinhão. Belos formosos são sobre os montes os pés daqueles que anunciam a paz, o amor. Feliz, bendita, qual pura fonte, a voz daqueles que louvam, cantam o seu Senhor. Vai, anuncia que é pleno dia, que no horizonte brilha uma luz, para cantar a uma razão, ninguém caminha na escuridão. Serás como uma fonte, estrelas que reluz, mostrando o sol, Jesus. Belos formosos são sobre os montes os pés daqueles que anunciam a paz, o amor. Feliz, bendita, qual pura fonte, a voz daqueles que louvam, cantam o seu Senhor. Na estrada de Damasco, divina luz brilhou, convertendo para o Cristo aquele que pecou. Envolvido em treva densa, em pranto se prostrou, e seguindo a nova crença, sua alma iluminou. Ó meu Jesus, tu que és ternura e amor, envolve em luz o mundo sempre em dor. Ó Mestre amado, tu que és todo bondade, a luz que a Paulo transformou, inflame a toda a humanidade, a luz que a Paulo transformou, inflame a toda a humanidade,
ó meu Jesus. Ao lado teu, Senhor, ao lado teu, gozo-me fora a dor que me abateu. No meu dolente pranto serei feliz enquanto permanecer, Senhor, ao lado teu. Ao lado teu, Jesus, ao lado teu, fuge serena luz no luto meu. Brame feroz tormenta, o meu valor sustenta. Quero lutar, Jesus, ao lado teu. Ao lado teu feliz, ao lado teu, minha alma te bendiz, Senhor, Deus meu. No derradeiro dia, na paz e na alegria, quero morrer feliz ao lado teu. Oração do amor. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vosso amor. Onde há ódio, que eu leve o amor. Onde há ofensa, que eu leve o perdão. Onde há discórdia, que eu leve a união. Onde há dúvidas, que eu leve a fé. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vosso amor. Onde há erro, que eu leve a verdade. No desespero, que eu leve a esperança. Onde há tristeza, que eu leve a alegria. Onde há trevas, que eu leve a luz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vosso amor. Mestre, fazei que eu procure menos ser consolado do que consolar, ser compreendido do que compreender e ser amado do que amar. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vosso amor. Sim, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Olhai os lírios que se vestem de esplendor, nos campos a brotar, pois o Senhor com seu amor assim enfeita a flor.
Olhai os homens que se despem do esplendor, são tantos a chorar, pois o Senhor, com seu só amor, a vida enfeitar. Quem fizer a flor nascer de perdão, é lírio no amanhecer da vida do irmão. Olhai os lírios que se vestem de esplendor nos campos a brotar, pois o Senhor, com seu amor, assim enfeita a flor. Olhai os homens que se despem do esplendor, são tantos a chorar, pois o Senhor quer nosso amor a vida enfeitar. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tá joia. Boa noite. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui na nossa casa. Sintam-se abraçados. Sempre ao entrarem aqui, coloquem Jesus no vosso pensamento e sintam-se abraçados por esse ser maravilhoso. Nós precisamos permitir que a espiritualidade se aproxime de nós, mudando sempre o nosso pensamento, colocando sempre energia positiva em nossas ações e fazendo as nossas orações diárias. Então, a partir desse momento, vamos colocar Jesus em nosso pensamento. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Pai. Seja o teu santo e divino nome e venha a nós o teu reino de paz, de amor e de bondade. E seja feita a tua vontade, aqui na terra como em todo espaço. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje sempre, e não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, ó Pai, de todo mal. Porque teu é o reino, o poder, a glória, para todo sempre. E a cada dia que se inicia, ó Jesus, fortalecidos no teu amor, que coloquemos sempre em nossas ações diárias o amor, a fraternidade e o perdão, como forma de reajuste às leis do Pai e àqueles nossos irmãos, em especial todos aqueles que aguardam nosso perdão. Reconhecendo, ó Jesus, a nossa pequenez diante de Ti e o quanto ainda necessitamos do Teu amor, do Teu amparo e do perdão de todos aqueles que magoamos ou ofendemos. Obrigada, Pai, obrigada, Mestre Jesus. Pedimos a proteção da corrente espiritual desta casa, da corrente espiritual de proteção externa, a corrente espiritual desse trabalho e de todos os mentores que se fazem presentes. Que possamos sempre, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, fortalecermos as correntes do bem, em auxílio aos nossos irmãos encarnados e desencarnados. Graças a Deus e graças a Jesus. O palestrante da noite é o nosso irmão Newton Júnior. Ele é da USE Santos e ele é um colaborador dessa casa, sempre trazendo palestras que nos levam à reflexão. Isso nós precisamos, né? Porque muitas vezes a gente vai vivendo, passando os dias tão corridos, mas a gente deixa de fazer aquela reflexão tão necessária
para a mudança do nosso espírito. Uma boa palestra a todos vocês. Boa noite a todos. Há aproximadamente 4.000 anos, 3.000, 4.000 anos atrás, nós vivíamos, eu falo nós porque somos seres reencarnacionistas, sabemos que estávamos nesse período, se não estávamos encarnados e estávamos desencarnados. Nós vivenciávamos o auge da prova e expiações. E aos moldes dos dias de hoje, nós nos encontrávamos perturbados, desorientados, nos encontrávamos buscando um preenchimento de nossos vazios existenciais. Porque naquela época, encarnados que estávamos, sabíamos que éramos espíritos vivenciando um momento material. Mas como todos nós sabemos, essa consciência é uma consciência da essência, porque quando encarnamos esquecemos. E estávamos completamente perturbados, buscando vários deuses, vários dogmas. E Jesus, como nosso governador planetário, como havia nos prometido, Ele nunca nos abandonaria. Então, de sua falange, de sua equipe de escola que o acompanham, Ele mandou um espírito para iniciar essa tarefa de tentar nos conectar com o nosso Criador. Ele nos mandou Moisés. E através desse processo em que Moisés nos trouxe de um Deus único, do Pentateuco, da fórmula de crescimento, da fórmula de conhecimento, das leis mosaicas, ali iniciou-se um processo de conexão com a espiritualidade, conexão com Deus único. Era Jesus nos preparando para recebê-lo. 1.500 anos depois, encarna Jesus. Dentro dos conceitos de que viria um Messias para nos ajudar, o Filho do Criador, que viria para nos libertar, não só dos algozes, mas dos nossos próprios pecados. E nós acreditamos que viria um ser superior, um ser de luz, que chegaria em nosso planeta numa carruagem dourada, acompanhado de anjos, e assim viria o Messias. No século IV, quando Jesus encarnou, nós sabemos de que forma foi. Porque Jesus, para nos mostrar a forma da nossa liberdade, Ele se fez homem, do mesmo jeito que nós nos fizemos. Jesus encarnou numa manjedoura simples, sem ostentação, com poucas pessoas à sua volta, animais para aquecê-lo. E assim ele chegou. E durante 30 anos, aproximadamente, muito pouco apareceu, ele se preparou, e preparou a humanidade como um todo. E após esse tempo, ele realmente nos se mostra, curando cegos, paralíticos de nascença, obsediados, curando mudos, surdos, leprosos. E pelo mar da Galileia, ele peregrinou, ele foi por todas as aldeias do mar da Galileia, falando de um reino da salvação, se mostrando humilde, respeitoso, amoroso, indo contra todos os conceitos da época,
perdoar os inimigos, amar os inimigos. Olha que absurdo. Como eu posso amar um inimigo? Como eu posso perdoá-lo? Humildade, respeito. Pedro, certa vez, o encontra em sua casa, ceando com prostitutas, ladrão, criminosos, cobradores de impostos. Fica indignado, como é que pode? O Messias, com essa gorja, como eles diziam. E Jesus, ao ser indagado por Pedro, ele fala: eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos. E nesse momento, Jesus começou todo esse processo de ensinamento durante 3 anos. Ele foi acompanhado, seguido, idolatrado. E após esse período, quando ele já tinha feito, já tinha nos dito, nos tinha mostrado tudo aquilo na qual ele veio, se colocou à nossa disposição para escolhermos a liberdade, a verdadeira liberdade, a verdadeira salvação, não a salvação dos algozes, dos césares, mas a salvação de nós mesmos, sim, de nós mesmos, porque a nossa escravidão não está no outro, está em nós. Em nosso sentimento, em nossas emoções, em nossas atitudes e em nossos comportamentos. São elas, essas atitudes, como diz Emmanuel, geram um campo morfogenético que pela lei da atração faz com que nós vivenciamos um campo magnético, uma egrégora. E é essa egrégora que nos leva à saúde, à enfermidade, ao sucesso, aos fracassos. E é isso que Jesus veio nos mostrar naquela época, através dos seus milagres. Porém, passado esse tempo, Ele nos deixou a decisão. Quem escolhemos? Escolhemos o reino dos céus, a liberdade, a cura, ou a matéria? Escolhemos Jesus ou escolhemos Barrabás? Barrabás, o revolucionário, o vingador das almas ou dos corpos escravizados da época. Quando Pilatos tenta conversar com Jesus e diz para ele se defender, naquele momento ele se calou, não falou nada, porque o que ele tinha que dizer já tinha sido dito, já tinha sido mostrado. Não tinha nada mais o que dizer. E assim, a humanidade da época escolheu os caminhos da materialidade ainda. Não entendemos a proposta de Jesus. Não entendemos o seu sacrifício. E mais alguns séculos se passaram. E Jesus, com o fracasso da atual Palestina ou da Galileia da época, dos conflitos, Jesus, dando uma nova oportunidade para a humanidade da época, transplantou o seu evangelho para o Brasil, o coração do mundo, a pátria do evangelho, o celeiro espiritual da humanidade. E ali ele começou a preparar essa pátria maravilhosa, para essa missão que este país tem, que cada um de nós temos. E assim foi durante séculos. Com a chegada do nosso querido Hippolyte de Leon Denis Arrivail, o nosso Allan Kardec, com a chegada de Allan Kardec, com o preparo
de Allan Kardec foi o primeiro trabalho em que o Brasil teve uma função importante. Através de Ismael, nosso governador espiritual do Brasil, na qual que é um espírito de confiança de Jesus, ele destinou. São Luís, o guia espiritual da França, preocupado com os conflitos da época em que a França estava vivendo, através das guerrilhas, através toda essa mortandade, esse ódio, que foi a queda da Bastilha, todo o processo revolucionário. A França estava sanguinolenta, e a psicosfera da França estava repleta de espíritos vingativos, uma egrégora pesada, que comprometeria, não evitaria, mas comprometeria o trabalho do nosso querido Allan Kardec. E São Luís pede a Ismael que interceda junto a Jesus, para que ele possa permitir que milhares de espíritos possam encarnar no Brasil, na simplicidade dos indígenas. Como que um cárcere emocional, vivenciando a liberdade de uma selva, das matas, dos animais, que todos nós sabemos que é um bálsamo para os nossos corações. E assim Jesus permitiu. E aí o Brasil iniciou uma etapa importante nesse processo do reencarne de Allan Kardec. E Allan Kardec não só trouxe, sendo codificador, trouxe o Consolador prometido, como também permitiu que cada um de nós conhecêssemos a palavra do Espírito Verdade, que na realidade é um grupo de espíritos coordenado por Jesus. E o Brasil também teve importância quando Longinos, aquele centurião que perfurou com a lança Jesus, não para maltratá-lo, muito pelo contrário, ele era obrigado, como um centurião, estar ali. Mas ele estava sofrendo com o sofrimento de Jesus, e ele perfurou o pulmão de Jesus, porque ele estava agonizando, com o sangue preenchendo seus pulmões. E ele perfura. E o sangue, isso está nos apócrifos, diz que esse sangue cai sobre seu braço e sobre sua vista, e ele era cego de uma vista. Como eu disse, os apócrifos dizem que ele se cura, e dali, naquele momento, após a crucificação, ele larga o elmo, larga a sua vestimenta e vai divulgar o Evangelho de Jesus. E ele reencarna no Brasil como Dom Pedro II. Tudo isso que eu estou falando, vocês podem encontrar no livro de Humberto de Campos, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E o Brasil continuou a sua tarefa, aonde alguns séculos 18 para 19, nós temos a reencarnação de Francisco Cândido Xavier, o recodificador da doutrina dos Espíritos, psicografando mais de 500 livros e outras tantas obras que estavam ainda sem ser editadas, estão sendo editadas pela FEB. Segundo o Geraldinho, vai chegar para mais de 600 obras editadas.
E assim é o nosso país. Uma terra que se tornou o berço da humanidade, o berço espiritual da humanidade. E cada um de nós que reencarnamos nesse país, que aceitamos a convocação de Jesus, porque se nós estamos aqui é porque nós aceitamos essa convocação. E se nós somos adeptos da doutrina dos espíritos, se somos espíritas, é que nós aceitamos sermos os trabalhadores da última hora, como Jesus lá atrás falou em suas parábolas. Mas trabalhadores da última hora, muitas vezes entendemos que é trabalhar numa casa espírita, que é ser médium, palestrante, doutrinador, distribuir alimentos. Puxa vida, se é tudo isso, então eu não sou esse trabalhador da última hora, não faço nada disso, estou cheio de problemas, tenho problemas familiares, tenho problemas financeiros, tenho problemas de saúde, mal tenho tempo para comigo, como é que eu vou ajudar as pessoas? É muito difícil. Então eu não sou um trabalhador da última hora, sou sim, porque na realidade, Jesus nos deixou uma máxima importantíssima, que diz o seguinte: ama o teu Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus é amar a tudo, é agradecer a cada momento de nossa vida. E ao teu próximo como a ti mesmo. Então veja bem, ao teu próximo como a ti mesmo. Então a minha única missão neste planeta, a minha única tarefa neste planeta, é cumprir com os desígnios, não de Deus, não de Jesus, mas do meu projeto reencarnatório, que foi aprovado e endossado por Jesus e por Deus. Cada um de nós estamos aqui porque nós preparamos um projeto reencarnatório. Para quem? Para papai? Para a mamãe? Para a esposa? Para os filhos? Não. Eu preparei para mim. Para me tornar uma pessoa melhor. E ao me tornar uma pessoa melhor, consequentemente eu serei melhor para os outros. Mas espera aí. E os minha família que são cheios de problemas, eu ajudo a minha mãe assim, enferma, meu pai, como assim? Eles são os nossos instrumentos. Como o Emmanuel nos fala, são os nossos personal training. São aqueles que nos testam naquelas provas que vieram da nossa encarnação. Nos testam a tolerância, a resignação, a compreensão, a fraternidade, a solidariedade, o respeito, a tolerância. Eles nos testam, porque eu, Newton Júnior, prometi para mim mesmo, antes de mais nada, de que eu não faria a mesma coisa que eu fiz no meu passado, que hoje é uma adaga em meu peito, a adaga do remorso. Eu não faria, seria totalmente diferente, seria tudo diferente, e eu faria aquilo que eu não fiz, mas deveria ter feito. E eu passei lá, no mundo espiritual, ansioso para voltar, me redimir dos meus erros, décadas, alguns séculos. Hoje nós temos milênios, espíritos milenares que estão encarnando. E eu prometi para mim que eu seria diferente. E aí eu reencarno.
E eu começo o meu momento de provas e expiações, mais provas do que expiação. E eu me torno um trabalhador da última hora, aquele que veio para fazer com que a minha energia, a minha volta, a minha egrégora, o meu campo morfogenético, seja uma energia positiva, que cada local que eu vá, eu alimente pessoas que precisam dessa energia, numa troca, uma transfusão de energia, mesmo sem eu perceber o que está acontecendo aqui nesta noite. Muitos de nós, ou se não todos, estão doando energias. Espíritos, benfeitores, benfazejos, estão nesse momento absorvendo ectoplasmas, energias de cada um de nós, e cedendo a tantos outros que aqui estão buscando auxílio, buscando orientação, vitalidade. Há uma troca, porque na espiritualidade as coisas não ficam paradas. Todos são auxiliados o tempo todo. E através dessa minha energia, desse meu comportamento diário, eu começo a contribuir para o nosso planeta. Eu contribuo, por incrível que pareça, eu sei que passa desapercebido, até mesmo pelos conflitos na Ucrânia, na Palestina, em Israel, ou até mesmo aqui perto, no Rio de Janeiro, né? As cidades na Bahia, que nós sabemos hoje que temos conflitos. Mas como assim, Newton Júnior? Eu aqui? Como assim? De que forma eu contribuo com isso? Temos que entender que nós vivemos num campo mórfico genético, um campo magnético, que ele absorve energias positivas e energias nocivas. Que as energias nocivas são os pensamentos negativos, de raiva, ódio, vingança, insegurança, medo. Eu contribuo para essa faixa. Enquanto a confiança, a segurança, a fé, a busca pelo crescimento espiritual, eu alimento aquele campo magnético que é utilizado pelos espíritos maiores. Porque quando nós fazemos uma prece por nós, essa energia ela vem do cosmos, vem do alto, vem da espiritualidade. E quando nós temos o direito pelaquilo que nós pedimos, é esse campo magnético, por exemplo, uma enfermidade, quando eu preciso de uma cura. Nós sabemos que as células têm energia, e a cura vem da mitose, da meiose, da modificação das células. E quando uma célula está doente, ela perde energia, e todo o organismo fica doente. Naquele organismo na qual ele é responsável, seja qual for o órgão, ele adoece, porque não tem força, não tem energia. Quando eu faço uma prece, os nossos amigos espirituais, os nossos protetores, os nossos guardiões, seja o nome que a gente dê, pede permissão à espiritualidade maior, e ao ser autorizado, ele absorve essa energia do cosmos e nos alimenta, vitaliza a nossa vida. Porque cada dia, cada momento, gente, nós estamos respirando o quê? O fluido cósmico universal. Nós temos duas energias que nos abastecem, por isso que nós estamos vivos. Duas energias, eletromagnética, fluido cósmico universal, junto com o fluido vital do planeta, se fundem
e alimentam as nossas células através dos nossos campos de força. Quem não ouviu falar dos campos de força de André Luiz? Coronário, frontal, ágina, laríngeo, cardíaco, solar, umbilical, esplênico, gástrico, genésico e básico. São pontos de força que essa energia é absorvida nesse campo eletromagnético que nos dá vida. É ela que faz nossa vitalidade. E diariamente, a cada vez que nós respiramos, nós absorvemos essa energia que, através dos pulmões, vai para a corrente sanguínea e assim por diante. Esse é o plasma da vida. Ectoplasma e o plasma. E são essas energias que nós nos conectamos, que eu acabei de falar, que é o campo da atração. É a lei da atração. Os meus bons pensamentos se conectam com essas energias positivas que me dão vida, vitalidade, energia. Os maus pensamentos é viver num limbo, entrar num pântano. Então, nesse momento em que eu me conecto com essas forças, eu estou trabalhando por Jesus. Ao trabalhar por mim, me tornando uma pessoa melhor, automaticamente eu trabalho pelo outro, eu trabalho pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus filhos, pela minha esposa, porque eu posso dar para eles aquilo que eles necessitam, verdadeiramente. E hoje o Brasil está na sua missão. Não pensem, porque nós estamos nesses conflitos de ideias, de valores, como há 4.000 anos atrás, valores distorcidos, em busca do preenchimento do vazio existencial, porque aquele que não encontra Deus, aquele que não encontra Jesus, encontra o vazio dentro de si. E é esse vazio que me cria uma melancolia, a falta de algo que eu não sei o que é. Às vezes eu tenho tudo, mas não tenho nada. Sou rico, sou famoso, sou milionário, gente, basta ver. Hoje, artistas melancólicos, depressivos, pessoas famosas se suicidando, porque esse vazio que existe em mim, eu busco no meu estereótipo, eu busco em coisas, eu coisifico o meu sentimento, e busco ser percebido, eu busco poder, porque aí eu sou percebido, tento me valorizar, eu busco as coisas, me tornando um acumulador de roupas, de sapato, de bolsas, cachorro, gato, né? Buscando esse preenchimento. Mas quando é muito fácil preencher esse vazio, basta fazer o que Jesus nos orientou. Muito fácil. Quando quiseres me encontrar, fecha a tua porta, apaga a luz, entra em teu quarto e lá me encontrarás. Me pergunta e eu te responderei. Me pergunta e eu te responderei. E é assim que Jesus nos convocou a sermos os trabalhadores da última hora, nos tornando pessoas melhores e aceitando aquilo que Deus determinou para cada um de nós. Só existe um fatalismo em nossas vidas, apenas um, que nada
nada, nem ninguém pode mudar. Apenas um fatalismo. Repito, que nada, nem ninguém pode mudar, nem nós podemos mudar. Nem que a gente queira, a gente não vai conseguir. Que é evitar de sermos felizes. Toda a criação divina está fadada a ser feliz. Mesmo que eu me auto-sabote, como alguns de nós fazemos, nos auto-sabotamos, mas não tem jeito. Mais cedo ou mais tarde, nós seremos felizes. Não tem jeito. Do átomo ao arcanjo, o trajeto cabe a cada um de nós. O tempo, eu faço o meu tempo, mas o inevitável eu não consigo mudar. Então o Brasil é a esperança da humanidade. Essa turbulência, esse conflito faz parte. Para que nessa turbulência, nesse conflito, o Newton Júnior possa dizer qual o caminho que ele escolhe. Qual eu escolho? Vou viver uma normose, que são hábitos distorcidos, ou vou viver os ensinos de Jesus? Depende só de mim. Mas uma coisa é certa: essa é a pátria do Evangelho. Que Deus abençoe a cada um de nós, que essas forças que permeiam aqui esta casa, que estão dando a cada um de nós segundo as nossas necessidades, que estão também em seus lares, enquanto a gente conversa aqui, eles vão aos seus lares, nossos lares, né? E lá eles fazem a magnetização, dando a cada um segundo suas necessidades, porque nós somos uma grande família. E como tal, estamos conectados com o Criador e com o nosso Mestre, irmão Jesus. Muito obrigado pela oportunidade. Aproveita e fala da Semana Cultural. Ô, gente, aproveitando, a gente vai ter agora nesse sábado aqui no Ismênia de Jesus o 4º Sarau da Arte Espírita. Começa às 15 horas, vai até às 18. Vai ter várias atividades, né? Vai ter música, teatro, camerata, vai ter poesia. Vale muito a pena assistir. Tá? Estão todos convidados, vocês vão adorar, entendeu? Porque só gente de qualidade, vai ser um trabalho muito bonito desse pessoal, tá bom? Estão todos convidados. Bom, gente, muito obrigado.